Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Deixa eu ver aqui como é que tá o áudio. Se o áudio tá bom, o vídeo também está bom. Olha, o tema de hoje, o assunto que nós vamos conversar, ele é delicado, tá? E cada um encara de uma forma, de um jeito diferente. Oi, Lucas, meu querido, 100k no TikTok, hein? Falei rede vizinha. Eita! Enfim, em breve ele vai estar aqui pra gente fazer essa comemoração juntos. Um beijo, meu querido. Deixa eu voltar aqui pro meu assunto. Peraí, ponto parágrafo, na outra linha, travessão. O tema, ele é tabu. Cada um acredita, lida de uma forma sobre o luto. E aí eu te faço essa pergunta. Como é que você encara o luto? Como é que você já encarou o luto aí no seu cotidiano, no seu dia a dia? Você já perdeu alguém querido? Eu perdi. A minha mãe completou 14 anos. E eu sou espírita, né? E a minha compreensão, dentro daquilo que eu acredito, né? Você tem um tempo aqui na Terra, né? E cumpre uma missão. Cumpriu, né? Você vai para um outro plano. Mas o que eu quero dizer com isso, né? A compreensão que você tem sobre a morte é que vai dizer muito sobre o luto, né? Eu ainda não sei nem se isso existe ainda, mas não sei se vocês lembram dessa época, né? Que as pessoas usavam... Ainda usam preto para ir em velório? Essa é uma pergunta. Mas que usavam o preto num período, né? Que era o vivendo o luto. Quando é que o luto pode se tornar uma doença? Será que pode desencadear uma doença? Bom, eu vou conversar com o psicólogo Wagner Vaz, que faz tempo que eu queria que ele participasse, é um amigo, né? Então, como eu já falei, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, o espaço ele fica livre para você participar desse papo aqui com a gente. Fique muito à vontade para perguntar e dizer o seguinte: está acompanhando a gente, quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, tem uma bolinha com um ponto de interrogação aqui, ó, nessa direção aqui. Você manda, tá, a tua dúvida, o teu comentário, a tua pergunta, que eu faço para o meu convidado, para o Wagner Vaz. Eu vou colocar ele aqui para dividir. A próxima hora, então, nós vamos falar sobre o luto. Vivendo o luto. Deixa eu colocar ele aqui, que ele já me mandou o convite. Tô vendo que tem uma galera bacana. O áudio tá bom, o vídeo tá bom, né? Áudio, vídeo aqui bombando. Qualquer coisa vocês falem comigo. Tá certo? Bora. Ele vai entrar aí. Ah, bem. Oi, E aí, tudo bom? Tá me escutando bem, cara? Tô te escutando ótimo, tá ótima a ligação, o vídeo. Para vocês aí tá tudo direitinho. Alguém dê boa noite aqui pra gente. Obrigado. Wagner, eu Pois não. queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, para a gente te conhecer aqui. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado Na... estar aqui comigo, viu? Muito bem, pessoal. Bom, meu nome é Wagner. Primeiramente, eu quero agradecer ao Fábio, que é um grande amigo, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar informalmente em outras paradas. Ele foi meu companheiro muitas vezes na minha ida a Juiz de Fora, onde eu faço doutorado. Você ainda E a tem gente... ido lá, ô Wagner, para Juiz de Fora? Hein? Você ainda tem ido para Juiz de Fora? Não, não, não. Agora estou naquela fase de conclusão do desenvolvimento do trabalho, né? Então eu não tenho ido, né? Então a coisa ela é feita por aqui mesmo, tá? Tá. Então, deixa eu conversar aí, pessoal, assim, então como é que foi meu percurso, né, na psicologia rapidamente, né? Na verdade, eu sou de uma outra área, né? Eu sou de área técnica, sou da área tecnológica, eu sou economista e sou analista de sistemas, né? Trabalhei 20 anos em empresas nessa, né, dentro desse percurso e na famosa crise dos 40 eu entendi que, né, era hora de trabalhar em cima daquilo que efetivamente eu considerava minha vocação. E a psicologia sempre foi um pendor realmente, né? Eu sempre tive
mas eu não sabia nominar. O amadurecimento é uma coisa complicada, né? Na época eu não tinha um nome para dar para a minha vocação, né? E ao longo da crise, da autorreflexão, essa vocação se chama psicologia. Então deu tempo. Então, aos 40 anos eu comecei minha graduação, deu tempo de fazer a minha especialização, mestrado, e agora eu estou terminando meu doutorado. É um percurso bastante árduo, mas estamos aqui, né, para contribuir com um trabalho tão Então, bacana você nunca pensou em ser psicólogo? Cara, em alguma época, sim, mas sabe aquelas ideias que vêm na sua cabeça, assim, pensar? Pensei, mas não era uma convicção, né? Pensar, a gente pensa muitas coisas, né? Mas eu não tinha uma convicção, né? E essa convicção, ela foi acontecendo de forma natural, na medida em que eu fui passando pelas dificuldades, pelos desafios, a gente vai amadurecendo, como eu falei anteriormente, né? Eu não sabia que nome dar à minha vocação. E através da reflexão, eu, né, meditando, pensando, assim, bom, essa vocação tem nome. Isso chama-se psicologia. E lá se foram 20 anos. E eu estou muito feliz no meu percurso. Graças a Deus. Wagner, como é que foi aí esse período, né, que nós estamos, podemos dizer assim, começando a sair dele? Como é que foi esse período para você? Em off, nós estávamos conversando e você falou algo muito interessante. Falou, eu tenho uma dificuldade, porque como é que eu vou atender alguém com uma máscara? Se a minha intenção, se o meu trabalho é exatamente tirar essa máscara, né? E aí eu vou pensar, como é que foi esse período para você, Wagner? É, vamos lá. Eu lembro perfeitamente bem, né? Em janeiro, em março de 2020, né? Se não me engano, foi reconhecido, né, que nós tínhamos uma pandemia. No final de março, eu peguei a Covid. Logo, quer dizer, eu peguei aquela Covid 0 quilômetro, né? E eu fiquei muito mal, em vários sentidos, porque eu nunca tinha sentido tanta dor na minha vida como foi com a Covid. A dor física, a dor psicológica, porque em alguns momentos eu tive alucinação, né? Eu tive, para aplacar a dor, imagina, né? Você tomar antitérmico, né? Tomar dipirona, que normalmente é recomendado que você tome de 8 em 8 horas, eu estava tomando de 2 em 2. Então eu tive intoxicação medicamentosa, né? Comecei a ter visão dupla, gastrite, vômito, cara, olha, foi tudo. A única coisa que eu não tive nesse período foi o comprometimento pulmonar. O resto eu tive tudo. E foi muito difícil, porque eu mantive essa questão em silêncio, porque eu tinha que atender os pacientes já online, né? Estava tudo online, né? E eu atendi os pacientes sem prejuízo do atendimento, porque eu achava que eu não podia sair, me ausentar por conta disso. Então eu peitei a doença, vamos dizer assim, e, enfim, online, em casa, né? Sem contato físico com ninguém, não expus ninguém a risco e continuei fazendo o meu trabalho. Então foi muito difícil. Mas você acha, eu já recebi aqui alguns psicólogos e eu ainda não posso te dizer assim, a maioria disse isso ou aquilo sobre o atendimento online. Qual é a sua visão sobre o atendimento online? Ele deu certo, veio para ficar? Sim. Não vou mentir para você, não. Eu tinha um preconceito com relação ao atendimento online, né? Eu terminantemente me recusava a atender online, porque eu entendo que a potência do encontro analítico é a presença, é o contato frente a frente com o seu paciente, né? Mas, com a pandemia, né, nós não tivemos alternativa. A gente teve que se adaptar. Então, comecei os atendimentos online e, para minha surpresa, todos os meus pacientes aderiram. Então, eu não tive problema de adesão, não tive problemas de qualquer tipo de resistência. A resistência, na verdade, era mais minha do que dos pacientes, né?
Mas foi muito boa a experiência, porque, inclusive, eu tenho pacientes que são fora do Rio de Janeiro, né? E isso acabou ampliando a minha rede de possibilidades. Então, se você me perguntar se o atendimento online veio para ficar, veio. Mas eu acredito que, à medida que a pandemia ela vai se equacionando, nós vamos ter o atendimento híbrido. Nós vamos ter a possibilidade de atender virtual e vamos ter a possibilidade de atender real, né? Então, isso, para o paciente e para o profissional, é bastante plausível, sem prejuízo, né, do benefício clínico. Então, nesse período todo que eu estou atendendo online, não houve nenhum prejuízo, muito pelo contrário, né, tem sido muito bom a interação. Então, de verdade, eu não tive nenhum problema com relação às interações. Então, muito positivo, né? Tudo Deixa eu, 100%. Tá? deixa eu Tranquilo. mandar um beijo aqui, que eu vi que a Marta Cuba, é isso, Marta Cubas? Ela mandou uma boa noite para a gente, um coraçãozinho. Esse coraçãozinho provavelmente foi para você. Então, muito bem-vinda, obrigado. A Maria, Obrigado. que é a mãe de uma amiga querida da Gabi, ela disse que está assistindo junto com a Gabi, então um beijo para vocês, tá certo? E dizer que eu vou entrar aqui no nosso tema de hoje, que é o luto. E quem estiver aqui com a gente e tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário ou até mesmo alguma pergunta, de novo, tem um balãozinho aqui, eu não sei se eu estou apontando direitinho. Aponta aí, Wagner, você que está mais perto do balãozinho. Um ponto de Tá aqui, interrogação, ó. aqui, ó. Aqui. Você Vê se está clica dando para ver. nele, isso, você vai clicar nele, vai mandar a tua pergunta ou teu comentário, vai mostrar aqui. Eu vou colocar na tela para o Wagner ler, responder, enfim. O Crispim está dando boa noite. Boa noite, meu querido, meu cunhado. Boa noite, Cristian. Tudo bom, meu querido? Tudo de bom. À vontade. Bora conversar, Wagner. Eu queria te perguntar o seguinte: o luto, ele é um processo natural dentro da nossa sociedade e até de outras, né? É isso? Estou falando por bobagem? Mas quando Ah, é que ele vira uma preocupação? Ele pode virar uma tá, doença? pode. Vamos lá, Ah, vamos ver como é que a gente. A primeira coisa, né? Assim, o luto, tá? É um sentimento que ocorre a todo ser humano quando ele se depara com a dor profunda, em especial, né? A dor da perda pela morte. Claro que nós temos outros lutos, né? Por sério, exemplo, Wagner? passagem da infância para a adolescência é um luto. Uma mulher que engravida e tem o seu filho é um luto, porque ela deixa para trás toda uma inserção para se estabelecer num outro tipo de cenário. Então, há um luto. Mas o luto especificamente que a gente vai estar trabalhando aqui é o luto aquele que acomete aquelas pessoas que tiveram uma perda, né, pela morte de um ente querido. Então, o luto é aquele sentimento de dor profunda, aonde a pessoa se vê com aquela dor do desamparo, né, proporcionado pela ausência física do seu ente querido. Né? Então, as emoções que se constelam são várias. Desde, né, uma revolta, uma não aceitação e até mesmo uma negação, porque nem sempre a psicologia das pessoas consegue aceitar de pronto a ida de um ente querido. Então, muitas pessoas, pela sua própria idiosincrasia ou pelo seu próprio repertório psíquico, elas poderão negar inicialmente o evento. Né? Então, o luto é um sentimento profundo de pesar e tristeza proporcionado pela ausência e pela partida de um ente querido. Pode ser um amigo, pode ser um familiar. Respondendo a sua pergunta, isso pode se tornar patológico? Sim. Inclusive no estudo do luto, você tem uma qualificação, né, um adjetivo chamado luto patológico. Né? Aquele luto inviabilizante. Aquele luto que, claro que, vamos dizer assim, alguém me poderia perguntar, mas Wagner, quanto tempo poderíamos considerar um luto patológico? Não, não é o tempo, porque cada pessoa
ela tem o seu tempo, ela tem a sua forma de lidar. Então, nós não temos aqui um cronômetro ou alguma referência na literatura que pudesse, olha, a partir de tal tempo é considerado luto patológico. Não é assim, né? Então, cada pessoa tem o seu momento, cada um vai lidar com a dor de uma forma muito específica, então não temos aqui que equalizar ninguém. Todos aqui vão vivenciar o luto, né, dentro da sua possibilidade. E é isso que importa. Agora, na questão dele ser patológico, é quando ele começa a inviabilizar o sujeito na sua inserção imediata e na sua inserção no coletivo. Ou seja, prejudicando a sua reentrada, na retomada das suas questões de trabalho, o quanto que isso pode redundar numa depressão profunda que pode inviabilizar o sujeito a tal ponto que a gente chama de desinvestimento da vida. A pessoa não investe mais na vida, ela fica prostrada, não quer ver ninguém, ou seja, ela simplesmente se ausenta, ela se retira dos processos libidinais da vida. Né? Então, o luto patológico, na minha percepção, é isto. Ou seja, aquele luto que inviabiliza a inserção e a dinâmica dos sujeitos, tanto no contexto individual, familiar, quanto no contexto coletivo. Eu poderia dizer que o luto, ele... Não, se eu estiver falando bobagem, por favor, você me corrige. Não, fica à vontade. Tem um prazo, eu poderia dizer assim, um prazo de validade, ou cada um tem uma reação e aí vai ser um mês um, 2 meses o outro, um ano, até a vida, sei lá. Exatamente. É claro que um luto muito grande, é claro que a gente, né, as pessoas do entorno, né, acabam perguntando, poxa vida, né? Como eu te falei, nós temos essa temática do luto, Fábio, ela traz para a gente muitas discussões. Tá? Uma das discussões que estão presentes na discussão do luto é aquele movimento, aquela perspectiva da contemporaneidade aonde as pessoas não estariam autorizadas a sofrer. Então, a dor, o pesar e o luto, muitas vezes, eles acabam sendo objeto de crítica. Ou seja, uma das reclamações muito frequentes em clínica é quando os sujeitos se sentem desautorizados ao sofrimento. Isso é grave. Porque cada indivíduo, né, como o próprio nome está dizendo, é uma individualidade. Ele tem a sua perspectiva e ele tem a sua característica. Então, ele tem o seu tempo, né, a sua forma de lidar com a dor. Esse é um ponto. O segundo ponto é o quanto, né, que a pressão coletiva, né, por uma positividade, né, ou uma necessidade muito grande, até de mercado, né, de voltar logo para o mercado de trabalho, voltar a ser ativo, voltar a ser feliz, voltar a rir, mas cada pessoa tem seu tempo. Né? Eu conheço casos muito complicados, mas que o devido acolhimento permitiu que esse sujeito pudesse elaborar a sua dor de maneira gradativa e essa inserção, essa volta ao mercado, né, reinvestir nas coisas da família, dos amigos, ela pôde ser possível. Então, muitas vezes, às vezes nem sempre é o luto que encarcera o sujeito, mas às vezes é como as pessoas nos veem no luto. Isso é uma coisa muito... Oi? Sim, mas você está dizendo isso. Mas nós conversamos isso até em off. Dependendo dessa compreensão que esse indivíduo ele tem, né, da morte, esse luto é diferente. Sim. Quando a gente considera a questão da crença, né, uma religiosidade, seja ela qual for, ela é vamos dizer assim, um suporte cognitivo de grande peso e de grande valor para esses sujeitos. A crença na vida após a morte, na ressurreição, cada dogma
ele tem uma perspectiva sobre como lidar com a morte e com o luto. Então, a partir dessas perspectivas, os sujeitos podem se sentir mais ou menos amparados dentro dessa perspectiva. E isso ajuda, sim, muito, né? Quem crê numa transcendência, né? Quem crê numa vida após a morte, né? Então, todos esses elementos são ferramentas cognitivas importantes, né? Para que o sujeito possa, no momento de grande dor, poder mirar-se numa perspectiva aonde ele encontre alento e conforto. Né? Isso é muito importante. A Andressa, ela falou alguma coisa aí, Wagner, você consegue ler? Eu tô com uma Pode luz aqui. encarcerar, ela colocou uma frase que pode encarcerar o enlutado. Né? Eu acho que é uma provocação, assim, uma forma, né? E realmente, em que sentido as crenças... Espera aí. Pode. Andressa, se você tivesse colocado aqui onde tem um pontinho de interrogação, eu ia conseguir ler melhor, tá? Porque eu tô com uma luz, não sei se você percebeu aqui na minha cara, e que eu enxergo aqui bem o Wagner, mas as letrinhas, se mandar onde tem a bolinha aqui com ponto de interrogação, eu te garanto que eu consigo ler. Voltando, Wagner, por favor, te cortei. Tá, não, tranquilo. Então, assim, a religiosidade, ela nos ancora cognitivamente e afetivamente. Né? Então, quem crê, quem tem uma crença forte em alguma coisa, claro que ela se ampara naquilo que tem valor para ela. O que é uma crença? Né? É algo de valor para aquele sujeito. Um valor psicológico, um valor afetivo. Então, no momento de dor, né, aquela religião, aquele dogma, aquela crença, ela dispõe nos seus preceitos e itens alguma coisa que diga respeito ao que virá. Porque esse é o grande drama do humano, né? O que virá, né? A grande interrogação. Quando você diz assim, né? Respeitar esse luto. Mas até que ponto esse respeitar esse luto, e por mais que você disse aí, eu também concordo, em que a sociedade diz assim, olha, vamos embora, tem que voltar à rotina, tem que trabalhar, tem que produzir. Mas até que ponto isso deixa de se torna um problema? Por quê? Eu lembro do depoimento que ela sempre falava, a Nair Belo, a atriz Nair Belo, ela perdeu um filho num acidente de carro com 21 anos. E ela, né, muito sofrida, doeu demais, ali ela parou de trabalhar e ela disse que ela foi observando, né, isso é um olhar dela, que no primeiro mês estava todo mundo lá, ô minha querida, estamos juntos, fica bem. No segundo mês, diminuiu a quantidade. No terceiro, quase não tinha ninguém. Aí ela entendeu o seguinte, ela falou assim, mas é isso aí, eu preciso continuar, eu tenho mais 2 para criar, né? E cada um tem sua vida. Né? Então, assim, não é por mal, é que as pessoas precisam continuar vivendo. Uhum. E isso me trouxe, quando a gente estava conversando sobre o tal do luto, você pode ter esse luto e seguir a sua vida. Ou não? Porque é algo que pode com você. Veja bem, o que eu coloquei, veja bem, o que na verdade a gente que é importante sinalizar é que, claro que as perspectivas, os investimentos do mundo, eles nos chamam. Por exemplo, eu posso dar até meu depoimento pessoal. Né? Assim como você perdeu a sua mãe, eu perdi uma filha. Né? E nessa época eu trabalhava num projeto de informatização no banco. O meu chefe disse claramente, Wagner, olha, eu entendo a sua dor, mas eu te dou 5 dias para você decidir se você fica ou não no projeto. Caramba! Ele me deu 5 dias. Não me deu 30, não. 5. 5 dias. Né? Então, claro que você tem a realidade. Né? Eu também tinha um filho, né? Tenho o meu filho, né? Também era pequeno, meu filho tinha 7 anos, minha filha na época tinha 2. E eu tinha que continuar, apesar da minha dor. Ia para o banheiro, chorava, voltava e continuava.
Mas você acha que foi fácil fazer? Você acha que é fácil retornar de um luto e entrar no mercado de trabalho com aquelas demandas, né? É claro que a minha crença também me sustentou, porque eu tenho uma vertente espiritualista, né, que crê na reencarnação, que crê numa vida pós-mortem, mas a dor é dor, apesar de tudo. Ela nos essas perspectivas são alentos importantes, mas a dor é dor, Não, e não tem como você medir a dor do outro, né? não tem como, não tem como, né? Então é importante, já que você está, é importante a maneira como você está colocando isso, né? Mas Wagner, sim, e daí, mas, né? São dois aspectos importantes que eu quero reforçar. Primeiro, que cada um tem seu tempo, cada um tem a sua forma de lidar com a dor. Essa é uma perspectiva. Dois, a partir de que momento a família, né, os amigos, o entorno, começa a ficar preocupado com aquela pessoa porque ela desinveste da vida. É exatamente isso. Esse tempo, né, é aquele tempo, como é que eu posso falar? É um tempo que seria, vamos dizer assim, esperado, sei lá, uns 2 meses, 3. Isso não é regra, mas estou só para a gente poder ter um horizonte de argumentação aqui. Terceiro mês e a pessoa continua chorando como se estivesse no primeiro dia do luto, isso obviamente chama atenção. Chama atenção. Porque não é que a pessoa não chore, mas é que a tendência é você assimilar num curto, médio prazo aquele evento. A dor no coração pode ficar, mas as manifestações externas dessa dor, elas tendem a decair. O choro começa a diminuir, né? A dor persiste. A gente lembra, né? Chora de vez em quando, mas não, né? Existem lutos muito complicados de pessoas que choram durante 2 anos seguidos. Acontece, né? Então, sim, 2 anos chorando, né? É muita coisa. Inviabiliza a pessoa. Quando Né? você vê, quando você percebe, você nota esse esse luto, digamos, esse luto intensivo, não sei se é essa a palavra, enfim, como é que eu faço para poder ajudar? Ou como É, amigo, ou como um parente? Como é que eu faço para é, trazer essa pessoa? Porque quando ele vai entrando nesse luto aí, Wagner, ela pode ser desencadeado aí uma depressão, pode. ou não? Veja bem, quando chega nesse nível, né, como você falou, você deu o exemplo da Nair Belo, né? Ela percebeu, né? No primeiro mês estavam todos juntos, no segundo mês começou a rarear, no terceiro mês, porque as pessoas continuam suas vidas, né? Elas continuam, né? Então, o que acontece? Os amigos, os familiares, eles também têm os seus limites. Eles têm limites, né? Então, assim, ainda que as pessoas queiram nos ajudar, elas não podem ficar full time no luto de uma outra pessoa. Então, nós vamos seguindo, vamos dando o suporte afetivo, a presença, mas em se percebendo que a pessoa está com extrema dificuldade de lidar, o encaminhamento a um profissional de psicologia é muito bem-vindo. Você sabe que existem muitos preconceitos em relação quando se propõe um profissional de saúde mental, né, ao indivíduo em sofrimento. Ah, eu não estou maluco, eu não estou... Não, mas veja bem, nós temos uma dor com a qual eu não estou conseguindo lidar. Então a gente precisa de ajuda profissional. Mas, infelizmente, ainda não temos na cultura, né, um olhar que possa sugerir àquele que sofre essa proposta, sem causar uma resistência ou uma negação. Não, eu estou ótimo, eu vou dar meu jeito, mas um luto complicado, um luto patológico, ele precisa do acompanhamento de um profissional de psicologia. Porque não é fácil lidar.
Quando eu Não é tenho, fácil. quando eu tenho uma compreensão, seja ela de que esfera, sobre a morte, eu tenho uma melhor compreensão também do luto? Como eu disse, né, a crença, né, numa determinada religiosidade, numa determinada perspectiva de transcendência, seja ela pela reencarnação, pela sobrevivência ao corpo, né, isso nos ancora sim. Isso nos ancora, como eu falei, cognitiva e afetivamente. A pessoa se sente amparada nessa possibilidade. Discursos muito comuns, né? Eu sei que fulano de tal está em bom lugar, ele está nesse momento num justo descanso, ele, né, foi bem recebido pelos outros parentes que já se foram, né? Receberam apoio dos seus amparadores espirituais. Então isso dá muito conforto, dá muito alento. Então, sim, quem comunga de uma determinada perspectiva religiosa, que crê em algo além do humano, vamos dizer assim, além do plano terrenal, vamos dizer assim, tem possibilidades e recursos cognitivos e afetivos para lidar melhor com a questão do luto. Sente-se da mesma forma, por exemplo, eu sou uma pessoa espiritualista, creio na reencarnação, né, e na imortalidade psíquica. Mas eu não tive menos dor por isso. Mas soube lidar de uma maneira muito mais tranquila. Eu me senti realmente, vamos dizer assim, como ferramentas para lidar. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Né? Quem comunga de uma determinada religiosidade, tem fé na transcendência, comunga de uma determinada perspectiva, que trabalha com a sobrevivência psíquica pós-mortem, ela está ancorada afetiva e cognitivamente na sua dor. Ela tem a dor, mas ela passa por isso de uma maneira mais, né, mais tranquila, vamos dizer assim. Né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, quem crê em algo além de si próprio, além, né, quem tem a perspectiva da transcendência, ela tem ferramentas mais, o que eu acredito, mais que amparem, porque são ferramentas afetivas também. A espiritualidade ela traz essa perspectiva de amparo. É muito bacana. Agora vem cá. Eu já escutei, você melhor do que ninguém já deve ter escutado também sobre. E quando tem aí o perdão e o remorso? Eu estou dizendo o seguinte, né? Que são dois assuntos aí que Nossa. vão desencadear, né, muito dentro desse luto, né? Uhum. Um problema que você teve com a pessoa durante a vida e não conseguiu resolver, e aí veio a morte, e aí como é que eu faço? Né? Perdão, remorso e o luto. Como é que eu vou lidar? Vou juntar isso aí e resolver. Não, Fábio, aí você realmente está trazendo uma perspectiva realmente bem intensa, né? Mas muito boa mesmo, né? Então vamos lá, vamos destrinchar isso aí. Né? O remorso, né, é um sentimento que se presentifica todas as vezes que nos vemos diante de uma circunstância aonde não nos foi possível comunicar em vida àquele sujeito que se foi o reparo pelo dano infligido àquela pessoa, normalmente por nós mesmos. Quer dizer, eu sinto remorso por não ter, por exemplo, não ter sido flexível numa determinada situação. Não tive a possibilidade do reparo ou do arrependimento. Ou o remorso de, por exemplo, de eu estar num outro lugar e meu ente querido faleceu e eu estava em outro lugar. Por que eu viajei nesse dia? Por que eu fui trabalhar? Por que eu não fiquei ali do lado, né? Ao invés de ir no caminho do compromisso, eu poderia ter ficado. O remorso, ele é uma dor muito ingrata.
porque ele nos congela, sabe? Tanto o remorso quanto a culpa, né? Porque o remorso e a culpa, eu acho que são amigos próximos, né? Porque o remorso vem quando a gente se sente culpado por não termos a possibilidade, ou não termos tido a possibilidade, por exemplo, de evitar aquela morte. Uma coisa que é muito comum em pacientes ou de longa internação, né, que os entes queridos sentem uma dor no coração porque acham que fizeram insuficiente em prol daquela pessoa. Por exemplo, dá um outro exemplo até mais drástico, né? Em casos relacionados a suicídio, que é uma morte radical. Então, as pessoas, os enlutados, né, que são os parentes, os amigos que perderam alguém pelo suicídio, dizem: será que aquela pessoa falou alguma coisa, proferiu algum sinal, deu algum indicativo de que ela estava em dor e eu não vi? Isso causa remorso. Será que a pessoa, né, me comunicou isso de várias maneiras, eu não tive a possibilidade de estar presente, de estar sensível àquela dor? Isso dá remorso. Você Né? falou Então, isso, eu lembrei de um caso, Wagner, de um oi. exemplo, dentro disso que você falou. Será que eu não percebi? Será que eu não notei? E aí, assim, eu não lembro com riqueza de detalhes, porque faz muito tempo, mas era uma menina de 21 anos e ela cometeu suicídio. E eu lembro dessa frase. Eu não notei, eu não percebi. Como pode ter acontecido a mãe se culpando por não ter percebido? É. Então, assim, o que, que diz o tema do suicídio? Não necessariamente, isso é uma coisa, existe um mito de que sempre aquele que tem ideação e comportamento suicida, ele vai dar algum sinal. Nem sempre. Nem sempre. Então, pode ter acontecido de a pessoa ter dado alguns sinais do tipo uma reclusão repentina no quarto, aquela pessoa que era muito ativa acabou se tornando mais reclusa. Em estudantes, por exemplo, aquele desempenho regular começa a decair, né? A pessoa, a pessoa se enclausura no próprio universo, né? Então, assim, existem vários indicativos não verbais, que a gente acha que a pessoa ela vai falar, mas muitas vezes esses indicativos são não verbais. Né? Deixa eu fazer uma Então, leitura aqui, Wagner. O Cláudio está dizendo o seguinte: a morte física ela é inevitável, mas sempre procura arrumar um culpado. A morte espiritual, essa sim é que é preocupante. Disse o Cláudio. O Cláudio eu conheço, hein? Um abraço, Cláudio. É bem por é, aí, não? ele tem essa perspectiva, sim, né? É o que a gente atesta, né, no mundo atual, né? A gente percebe, né, nos diversos cenários, né, algumas evidências da morte espiritual. O que seria uma morte espiritual em vida, né? É uma perspectiva de relação com o outro, com o mundo e com o universo, de maneira bastante equivocada, para dizer o mínimo, né? A natureza predatória de algumas atitudes, né? A natureza desrespeitosa e preconceituosa com as pessoas são sinais, no meu entendimento, claros de morte espiritual. Ou seja, quando Eu eu costumo perco dizer que tem gente a que não vive. dimensão do... Eu Oi? costumo dizer, Wagner, que tem gente que não está vivendo, não. Ela só existe. Ela É. está aqui existindo. Né? Uhum. Tem Porque, algum veja, né? aspecto... Exato. Wagner, tem algum aspecto positivo no luto? Olha, eu diria que sim. Eu diria que sim. Porque, assim, o luto, ele nos obriga a uma reflexão sobre um tema que a gente não aborda normalmente. A gente estava até conversando isso offline aqui, né? O tema da morte, ele é um tema que é tabu. Não é um tema
que circula, né? É um tema tabu. Então, nós não temos familiaridade com o tema. Pelo contrário, né? O nosso comportamento diante do tema da morte normalmente é de esquiva, de evitação. Ou seja, sabe aquela coisa, né? O pensamento mágico, não fala de morte que a morte acontece. Eu Então, falava, eu lembro que eu falava isso para minha mãe. Olha que a minha mãe era uma amiga. Nós falávamos sobre tudo. Quando era morte, a gente estava no velório lá de alguém querido e tal. Eu dizia assim, mãe, sobre morte a gente não conversa. você veja, né? Ainda que a gente consiga ter uma perspectiva espiritualista sobre o tema, mas sempre há o tabu. Por quê? Porque paira a incerteza. Só quem foi para o lado de lá, vamos dizer assim, é que pode atestar ou não se aquilo que se acreditava é verossímil ou não, né? Então, a perspectiva da dúvida, né, nos massacra por dentro. Então, trazendo aquilo, responder até para não deixar também em aberto, qual é a vantagem do luto? O luto ele traz para a gente uma perspectiva de interiorização, de considerar a morte como parte da vida. Que a morte do outro também será um dia a nossa morte também. Sim. Então, luto, nesse aspecto, ele nos traz para uma dimensão íntima. Ele nos traz para uma dimensão de diálogo interior. Sobre nós, na nossa inserção no mundo, como da nossa relação com o universo e com as pessoas. Então, muitas vezes, a morte de alguém pode representar para um determinado sujeito uma mudança radical de comportamento e de atitude diante das coisas. Né? Então, vamos colocar assim, vantagem, né? A gente poderia dizer assim, não é que seja vantajoso, mas será que há uma perspectiva construtiva dentro do luto? Será que a gente pode esperar construir algo a partir da morte? Sim, é possível. Né? A dor do outro nos é mais sensível, nos colocamos mais no lugar do outro, o nosso olhar ele fica mais acolhedor e amparador. Então, uma série de desdobramentos acontecem, né, por conta dessa perspectiva. Né? Por exemplo, no falecimento da minha filha, né, eu já tinha perspectiva espiritualista, mas quando acontece conosco, nossa, o impacto é muito grande. E eu, por exemplo, eu sou muito sensível, por exemplo, nos noticiários, quando eu vejo um pai, uma mãe chorando pelos seus filhos. Isso me corrói por dentro, porque eu sei o que é a dor da perda de um filho. É muito doloroso. Ainda que a sua perspectiva seja espiritualista, mas é uma dor danada, viu? Mas, enfim, consegui, né, graças a Deus, me organizar e posso falar disso de maneira tranquila, né? Mas isso que você está falando é importante. Tá? E fiquei devendo a resposta né, com relação ao remorso e ao perdão. Né? A gente vai entrando Olha, num assunto, no outro. mas eu estou ligado, minha matriz aqui está funcionando, eu estou conectado para a gente não se perder, porque os assuntos vão aparecendo de maneira natural. Então, o perdão é para nós mesmos, sabe? Essa perspectiva do perdão é porque nós não nos perdoamos. Né? É porque, olha, vamos dizer, eu vou te dar um caso específico. Né? Numa determinada ocasião, eu estava fazendo um trabalho espiritualista, onde aparece uma pessoa, um senhor, né? E eu falei assim, no diálogo, né, dentro do meu trabalho espiritualista naquele momento, eu perguntei àquele senhor, o que você está fazendo aqui? Aí ele me disse, vim aqui para uma prece para esta pessoa. Aí eu digo, mas qual é o contexto? E ele falou na minha frente, eu o matei. Ou seja, numa discussão, numa cobrança de dívida, numa discussão acalorada, ele deu um tiro a queima-roupa no amigo. E deixou órfão a esposa e 2 filhos. E você via literalmente
o olhar transtornado daquele homem. Né? Eu e a pessoa que estávamos ali no trabalho espiritualista ficamos em choque. Aquilo nos desestabilizou de uma maneira. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que me concentrar aqui no trabalho. Mas foi uma coisa muito, muito, muito emblemática. E eu vi no olhar daquele homem o arrependimento e uma necessidade imperiosa de pedir perdão àquela pessoa que faleceu e à família que ficou. Então você veja, remorso e perdão, né, andam juntos, né? Quem sente remorso sente necessidade de pedir perdão, porque entende que eu faltei para aquele que se foi, ou eu não estive presente para aquele que se foi, ou eu fui insuficiente para aquele que se foi, ou ele se foi sem eu ter pedido perdão e uma contenda ficou em aberta e eu não pedi perdão. Então isso causa muita dor. Então a ferramenta, vamos dizer assim, à disposição em termos cognitivos e afetivos é essa: pedir perdão. A gente pede perdão a Deus, pede perdão ao universo, pede perdão ao falecido, para que essa dor no coração seja aplacada de alguma maneira. Então, assim, a dor do remorso, ela é dilacerante. A dor da culpa é dilacerante. Porque aonde você vai, você leva aquilo dentro de si. E é aquilo que se diz, né? Aonde nós vamos, nós nos levamos, né? Então a dor, esse Tem gente que sentimento. tenta fugir, mudando de cidade, se Ah, meu Deus do afastando. céu. Não, Isso não é a distância que vai consertar isso, né? Que é não. aquilo que você falou. Tem a ver com você, né? É algo muito mais de dentro para fora, para te libertar, para te tirar esse peso, né? Do que você carregar isso com você. E tem gente que carrega uma vida inteira. Sim. Wagner, chegou E, uma pergunta aqui. Chegou uma pergunta aqui tá. da Manuela. Ela diz o Aham. seguinte: a negação da morte pode ser também uma forma de negação do processo de individuação? É isso? Vamos lá. Ela é da minha abordagem, da abordagem junguiana, né? O Jung ele fala, né, que a individuação ela é sempre um preparo para a morte, né? O que ele quer dizer com isso? Porque o processo de individuação, para quem não conhece, né, grosso modo falando, segundo Jung, é um processo, né, que ocorre na segunda metade da vida, aonde o lado objetivo, em tese, dos sujeitos já estariam resolvidos, ou seja, o seu investimento no mundo externo estaria relativamente equacionado, em termos profissionais, em termos, né, de familiares, filhos e compromissos. E na segunda metade da vida, esse sujeito pode investir nos conteúdos internos. E investir nos conteúdos internos significa estar atento às imagens do inconsciente que surgem de forma espontânea, né? E, ao longo da nossa vida, passamos por diversos lutos, diversas mortes, né? E essas mortes, muitas vezes, né, elas fazem parte do processo de individuação na medida em que elas nos conectam ou despertam conteúdos específicos, né, do inconsciente e que surgem como propostas, né, de, como é que eu posso dizer assim, de mover o sujeito numa determinada direção. Não é que isso seja a revelia do sujeito, mas elas acontecem de modo espontâneo. Então, assim, só para não me ater muito na teoria, porque eu me sinto às vezes tenso com relação a questões de definição, mas assim, realmente a negação da morte ela é um prejuízo para a individuação, né? Porque a individuação ela pressupõe o reconhecimento da morte como parte da vida. Então, você tem razão, coloca isso, eu acho que o próprio Jung também coloca isso, né? A individuação como um preparo para a morte, e a negação dela, na prática, a gente estaria, sim, negando o próprio processo de individuação, sim. A Maria, ela está dizendo aqui, numa herança, um inventário é muita briga. Agora estou vendo e ouvindo que não vale a pena brigar, discutir, rancor. É, é bem por aí. O É, Rafael,
Pode falar, pai. Não, não, pode continuar. O Rafael está dizendo o seguinte: Rafael Correia, acompanhando uma pessoa adoecida pelo luto, ele é acompanhado por um profissional da linha cognitivo-comportamental, mas relata não sentir avanço, como se o terapeuta não tivesse muito a acrescentar. Aí a gente é complicado isso, né? Porque assim, eu não vou assim tecer considerações sobre a abordagem, porque a abordagem, todas as abordagens Peraí, são Wagner. válidas. Ele Oi. está terminando. Eu acho que não deu na pergunta, ele escreveu mais. Aí ele Ah, diz: tá. isto é esperado? Ou seria uma limitação desta abordagem? Ou até mesmo do profissional em questão? Qual o papel do psicólogo neste processo? Filho. Então, assim, Rafael, assim, essa pergunta ela tem uma complexidade. Veja bem, as abordagens, né, como aproximações teóricas específicas, né, é uma leitura sobre a psique, todas elas têm potencialidades, todas elas têm limites, né? É, a abordagem A, B ou C, muitas vezes ela pode estar mais instrumentalizada para lidar com certas questões do que com outras, né? E, claro, o papel do terapeuta é fundamental. Então, você tem uma casadinha aqui, né? Uma abordagem sem ter um terapeuta atuando através dessa abordagem é capenga. É um anjo de duas asas, a abordagem e o terapeuta, né? Então, ali temos um set analítico junto com o seu paciente. Então, é um conjunto, né? O terapeuta, né? O seu paciente, a abordagem e o setting, né? Então, o que acontece? Claro que o Jung, nesse particular, ele coloca, né, que a personalidade do terapeuta é importante na condução de um trabalho clínico. Né? Então, dizer assim, eu não iria muito nessa direção. Se a pessoa que da sua relação falou, né, o seu amigo disse que eu não estou me sentindo à vontade, ou porque o terapeuta não aborda a questão de maneira suficiente, ou porque a abordagem em si ela tem seus limites, então o paciente está livre para mudar. Né? Não seria ético eu falar assim, olha, a TCC não dá conta, ou esse terapeuta é insuficiente. A gente não pode falar essas coisas, né? Porque a gente, né, não é ético. Eu não sei sobre o que acontece na relação desse paciente e com esse terapeuta. Mas o paciente ele é livre para escolher aquele terapeuta que ele se afiniza, porque a afinidade é importante. E se ele não vê, né, andamento no processo, claro, tem o lado do próprio paciente também. O paciente também tem essa contribuição. Ele não está andando de que maneira? Né? Qual é a expectativa desse paciente? Às vezes o próprio paciente pode ser um obstáculo ao objetivo que ele se propõe. Então, às vezes, não é nem a abordagem e nem o psicólogo. Às vezes é o próprio paciente. Então, aí temos uma questão muito delicada para a gente responder a isso, aquilo, outro. Não, a gente tem que ser, né, ético aqui dentro da resposta e dizer que a insuficiência pode vir de todos os lados, do paciente, da abordagem e do terapeuta. Então, eu acho que isso é uma visão honesta e ética, no meu entendimento. Respondido, vai. Eu queria te fazer uma pergunta, vai. Quem? Eu mesmo. Falou. Eu consigo transformar a dor em saudade? É uma decorrência natural. Um luto bem, vamos dizer assim, conduzido, ele conduz a essa percepção. Né? Tem até uma frase que diz assim: no começo é uma dor insuportável e depois ela evolui para uma gostosa saudade. Eu já vi isso numa literatura. E é o que se espera realmente. Né? Eu, por exemplo, na questão da sua mãe, por exemplo, na questão da minha filha. Por exemplo, eu falo, nesse momento, sem dor. Eu não estou emocionado, não estou em desequilíbrio nem cognitivo, nem emocional, porque eu estou falando do falecimento da minha filha. Não, falo de maneira natural. Né? Então, eu posso dizer para você que a superação do meu luto ela foi tranquila. Tranquila, claro, dentro de um período de tempo. Né? Mas me sinto absolutamente à vontade em falar, e hoje, no meu coração, eu sinto que é uma dor superada
e que falo com muita saudade, com muito carinho do tempo que ela permaneceu aqui com a gente. Então, sim, né, a decorrência natural de um luto bem elaborado, ele aponta nessa direção, de uma transição de uma dor, de um luto muito dolorido, para uma saudade. É possível, sim. Eu tenho notado, assim, eu com os meus amigos, eu até tenho falado mais sobre, mas você tem notado essa diferença? Porque se eu botasse assim, há 10 anos, sei lá, 20 anos atrás, não falava muito sobre morte. Mas eu tenho escutado mais esse assunto. Você É. ainda acha que continua sendo esse assunto silencioso? Ainda continua sendo esse tabu? Ou isso está começando a mudar? Ou não? Por força das circunstâncias, isso está sendo mudado mesmo, né? Nós temos aí um evento pandêmico que ainda está em curso, né? Pegando a pandemia, Claro que numa proporção e numa intensidade infinitamente menor do que aquela que foi em 2020, né? mas pegando a Mas, pandemia, Wagner, você está falando num lugar aí de luto em que, dentro da nossa cultura, tem o velório, as pessoas vão lá, vão se despedir né, do seu ente querido, e eles perderam, você imagina, e aí você provavelmente deve ter conhecido ou atendido alguém dentro disso, né, que não pode se despedir, de repente, de um tio, de um avô. Esse luto muda de figura, porque se a gente ainda tem aquela. Eu tenho uma visão diferente, né? Eu penso assim, eu, Fábio, penso o seguinte: se eu estive com a pessoa a vida inteira, ela foi embora e por algum motivo eu não pude estar no velório, ela não está mais ali, né? Essa é a minha visão. Mas aí, por parágrafo, vamos voltar lá para quem está dentro dessa cultura que diz que tem que ir lá, tem que se despedir, dar o tal do último adeus. Como é que eu faço com essa pessoa, vivenciar o luto dessa pessoa em questão? é. E veja bem, Fábio, assim, claro, tem a perspectiva religiosa, mas também tem a perspectiva de um ritual. O ser Exato. humano, o ser humano, ele precisa, para elaborar as suas transições, de um ritual. Ou seja, eu preciso marcar que daquele ponto em diante eu tenho uma transição de estado. O velório, as missas, os enterros, né, são ritos. Ou seja, marcam de maneira emblemática de que, não só para aquela família que perdeu o seu ente querido, mas para o coletivo, que ali está sendo marcado de forma emblemática de que uma morte ocorreu. E que aquele sujeito, antes em vida, não pertence mais ao coletivo humano. Sim. Então, esses rituais são de grande importância. Por exemplo, aquele acidente lá de São Marco, né? Aquela queda lá da barragem em Minas Gerais. Você veja que, apesar de todo esse tempo, ainda tem, se não me engano, 5 ou 6 pessoas que ainda não foram encontradas. E a busca vai continuar até o último, né, ser humano que estiver ali embaixo seja identificado e tenha um rito de morte digno para a sua família. É isso que os familiares reclamam. Eu quero dar uma morte digna ao meu ente querido. Ele tem esse direito. Então, os seus familiares têm o direito de ritualizar essa transição, de dar o último adeus, ainda que em algumas religiosidades a gente saiba que não tem ali um espírito habitando aquele corpo, só existe um corpo, mas o que está sendo colocado não é uma questão pragmática, é uma questão simbólica. O que representa aquele ritual para aquela família? Eu preciso dar esse adeus, eu preciso ritualizar esse adeus e marcar na minha consciência de que a partir daquele instante, aquele ser humano que fazia parte do meu coletivo, nesse momento, e desse momento em diante, ele não marca mais a sua presença no coletivo humano. Então, essas ritualizações são importantes e as pessoas sofrem muito quando percebem que não puderam dar, no caso da Covid, né, aqueles enterros coletivos completamente sem respeito algum pelo corpo do outro, né? Porque, veja bem, ainda que nós sejamos espiritualistas, a nossa forma de identificar
um alguém é através do seu corpo. Então nós sabemos da sua existência porque ali tinha um corpo. Ainda que a gente acredite que existam consciências que não estão habitando um corpo físico, mas para este plano de consciência, para esse plano de manifestação, o corpo é uma ferramenta e é uma ferramenta, é um dado afetivo. Foi assim que eu conheci a minha mãe, foi assim que eu conheci a minha filha, através da sua identidade corporal. Então, dizer um adeus de maneira digna representa um alento e um ritual de que, a partir daquele instante, aquele sujeito pode ir em paz. Né? Não estou dizendo que isso tem efeito específico para o morto, mas para nós que ficamos. Isso para nós tem uma representatividade. Então, é isso que a gente está levando em consideração. Né? A representatividade de um rito de despedida para aquele sujeito que se foi. Aliás, essa é uma grande crítica que a gente percebe na sociedade contemporânea, justamente a ausência dos rituais. Né? Hoje, né, o casamento que marcava uma transição do solteiro para a vida de casado, né, os grandes rituais de transição, né, eles não estão acontecendo. As pessoas pulam de etapa sem as ritualizações. Isso para a mente, né, que trabalha com o simbolismo, né, que lida, né, com as representações simbólicas, isso é muito negativo, é muito nocivo. Né? Saber que você não pode marcar a transição. Claro que para alguns sujeitos pode ser que isso não tenha relevância, não estou dizendo que isso é lei geral, mas é importante que o coletivo nos brinde com alguns rituais, com alguns elementos que possam beneficiar o sujeito nas suas posições. Então a cultura nos brinda isso, né? Os velórios, os bar mitzvahs, né? O casamento, os matrimônios, quer dizer, tudo são ritos. Mas os ritos, eles traduzem ali um significado. E é isso que os seres humanos buscam nos seus momentos de transição. Né? Parte ritualística de alguma coisa que nos ajude a dar conta daquele cenário, no caso da morte, né, de dor. Né? O Cláudio, ele está dizendo o seguinte: a vida é um começo da eternidade. Porém, sem regar o seu lado espiritual, você está igual ao moribundo e vive somente para as coisas materiais. É isso que ele disse, moribundo? É isso mesmo? É interessante, né? Porque o Cláudio ele reforça bem essa perspectiva, né, dos mortos em vida. Uhum. Né? E, de certa maneira, a gente sabe disso, né? Quer dizer, os mortos em vida são aqueles... Porque, assim, a espiritualidade, veja bem, tem gente que vai dizer para mim assim, olha, eu sou ateu e isso não faz diferença nenhuma na minha vida. Ué, tudo bem. Não é essa a questão. A questão é qual é a sua atitude diante do outro e diante do mundo que você vive. Ainda que a sua atitude não seja religiosa, uma atitude de respeito, de acolhimento e de presença diante do outro é uma atitude religiosa. Sim. Ainda que eu não acredite em nada de religião. Eu não preciso ser um cara conectado a uma religião, vamos dizer, instituída para expressar a minha espiritualidade. Que a espiritualidade ela não está, ela não é prisioneira, né, das instituições. Né? Então, isso que o Cláudio aponta é importante. Os mortos em vida, até quando a gente vê esses filmes de zumbi, né, é uma metáfora. Né? Quantos zumbis a gente vê pela rua? Quer ver? Zumbi, para mim, é você ver, por exemplo, um casal dentro de um restaurante, onde cada um está olhando para a tela do seu celular e não se comunicam com o outro. Para mim, são dois zumbis dentro de um restaurante. Mas você sabe que isso está acontecendo tanto. Sim. A desconexão com o outro. Então, o que o Cláudio aponta, qual é o moribundo? Os moribundos são os que é quando a gente não se conecta com o mundo e com as pessoas. É uma hipervalorização da individualidade. Isso torna-nos moribundos. Eu concordo com o Cláudio. Falou e disse, hein, Cláudio? Falou e disse. A Andressa, que tá aqui com a gente, ela fez alguns comentários. Ela colocou... A Andressa fez certo, viu? Ela colocou aqui onde tem a bolinha a bolha, né, para interrogação, né? Ela fez certo agora. Então ela diz assim: relacionar o luto com o remorso
daria para fazer outra live de tão extenso que é. É Tem mesmo? toda a razão. É verdade. Porque o remorso, nossa, porque a gente teria, assim, para ficar um negócio assim bacana, né? Os exemplos, né? As situações e circunstâncias, né? Que conduzem a esse sentimento do remorso, né? Então, assim, o remorso, no meu entendimento, ainda é uma sobrecarga ao luto. Quer dizer, você tem um luto normal, vamos dizer assim, que é aquela dor natural pelo fato de você ter perdido um ente querido ou um amigo, e você ainda tem o sobrepeso do remorso, que é aquilo que você reflete sobre a sua relação com quem morreu. Então o remorso ele fala isso, né? Ele vai estar dizendo aqui pra gente de que maneira eu me relacionava com aquela pessoa e aquilo que ficou em aberto. Então isso é um sobrepeso ao luto. Então eu perdi alguém, estou enlutado, estou em estado de pesar, porque eu perdi alguém que eu amava ou considerava. Eu ainda tenho o remorso, porque na minha relação com aquele sujeito que se foi, existiam pendências que não foram equacionadas antes desse momento. Então, isso causa um remorso, né? Então, você veja, eu tenho o luto e tenho o remorso. É muita coisa, né, gente? Pô, é dureza, hein? Não é mole, não. Ela continua. A sociedade encara a morte realmente encarcerando o enlutado. É. Eu estava dando um exemplo no papo com o Fábio aqui. É, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que foi um exemplo muito, muito triste, né? Em São Paulo, num colégio de classe média alta, dois meninos se mataram num intervalo de 15 dias numa escola de alto padrão, né? As pessoas que frequentavam os alunos, né, são de classe média alta da cidade de São Paulo. E as redes sociais caíram de pau em cima de quem se matou. Falaram assim, ó, esse pessoal realmente não tem noção. Esse pessoal tem tudo, né? Tem dinheiro, estuda no colégio legal, de repente viaja 2 a 3 vezes por ano, tem uma família, tal. Negócio esse de ficar por aí se matando, né? Então, os meninos, né, os colegas, eles ficaram muito tristes com isso, né? Porque eles entenderam que esse coletivo não os legitima, né, a sentir dor. Porque quem tem dinheiro não sofre. Quem tem dinheiro não tem emoção, não enluta, não sofre pela perda, ou não tem problemas específicos, né, que ainda que o dinheiro possa dar boas condições, né, de qualidade de vida, mas ainda assim não é um fator que prescinde ou abre, né, ou nega a questão do sofrimento. Os sujeitos podem sofrer, independente da sua conta bancária, gente. Não tem isso. Então, nesse momento de luto e de dor desses meninos do Colégio de Classe Média Alta em São Paulo, eles foram severamente criticados. E um depoimento de um menino de 15 anos falou, você vê. Então, nós, assim, pelo fato de eu ter dinheiro, eu não estou legitimado a sofrer. Eu não estou autorizado a sofrer. Eu não estou autorizado a sentir dor pelo amigo que se foi. Você vê que coisa, né, gente? Então, E é todas uma essas coisas. associação até individualista, egoísta, tudo isso aí, porque como é que eu vou comparar a dor de alguém pelo bem que ela tem, pelos bens que ela possui na vida? Mas são os parâmetros, né? Eu falo, são os parâmetros, né? Desculpa te Wagner, interromper. não, Desculpa. não, a gente está aqui, já passamos do nosso horário de costume, é sinal que o papo foi bom, porque gostamos de conversar, gostamos de falar. Acho que Adoro. essa é a resposta. Acho que essa é Uhum, a sim. resposta. Que passamos, quando fica bem dentro do horário, é sinal que a gente ficou contido. Se passamos do horário, é porque foi bom. Acho que a galera que ficou aqui com a gente, o Cláudio, o Rafael, a Andressa, que foram pessoas que comentaram aqui com a gente, compartilharam suas opiniões. É um assunto que, como a Andressa falou, né, tem pano para manga aí.
Assim. Eu acho que a mensagem é que a gente fale, volte a falar sobre, e que a gente consiga falar mais com mais naturalidade. Por que que tem que sempre ser tão triste, tão pesado, tão silencioso falar É, sobre a morte? sim. Falar sobre esse luto e que cada um vai ter o seu, né? De cada um vai ter uma reação de alguma forma. A Sim. Andressa está falando aqui, Wagner, eu lembro de você lá da Rural, Rios. Ah, meu Deus, sim, eu já fiz o mestrado, legal. Beijo, Andresa, de coração. Obrigado. Rafael Wagner, também, meu amigo também, Rafael Correia, meu amigo também. Um abração, meu querido. pode mandar beijo aí para quem você quiser, a hora é sua. Ah, Eu é percebi porque eu que não tem uma estou vendo aqui, posso ter comentado que eu não estou vendo quem está surgindo, eu não estou vendo aqui, eu não sei. eu vi que tem uma galera muito sua aí. Ah, o Deleão está aqui, o Deleão é meu. Obrigado, meu amigo. Até mais tarde. Estou vendo que tem uma galera sua que ficou aqui. Então, assim, muitíssimo obrigado. Para mim foi um prazer conversar com você. A gente já, sempre que se encontrou, né? A gente sempre conversou, nunca foi encontro de 10 minutinhos, né? É Sempre entrava verdade. uma ia para outro. E eu lembro de coisas que você falou para mim quando eu trabalhava lá na rodoviária e que aconteceram depois. Você lembra, Wagner, que você tinha falado assim, engraçado? Eu achei que você já não estava mais aqui. Ah, eu Lembra desse lembro, episódio? lembro. Eu não sinto você mais aqui, por isso que eu falei, eu lembro. E pouco tempo depois, Olha só, realmente. É, cara, eu as gravei. conexões trazem, né, informações, né? Eu lembro Ah, disso. beijo, Manuela, que também ficou aqui com a gente. Ela está dizendo parabéns, muito bom papo. Olha, o Wagner vai voltar. Eu já Ah, intimei ele aqui que ele vai voltar. Ele falou de um assunto que eu falei, opa, dá bora conversar esse assunto, tá bom? Então eu queria estamos. agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Muitíssimo obrigado. Wagner, sem palavras para agradecer. Foi ótimo. E em breve a gente se encontra, porque conectado a gente já está na vida, tá certo, meu querido? Ah, sem dúvida. Muito obrigado, viu, o Fábio, pelo convite, por tudo isso, pelo carinho, pelo acolhimento, pelo espaço, né? Você Pelas gostou? Você pessoas que gostou? vieram prestigiar. De verdade, estou muito agradecido, de verdade. Você gostou? Eu adorei, eu adoro, imagina. É um tema que esse tipo de interação é maravilhoso, cara. Se fosse em público ainda com um grande auditório, seria melhor ainda, não é? Pô, seria Esse é muito meu bom. sonho. Esse é meu sonho. Né? Espero E eu conseguir chegar estou me lá. É sentindo meu sonho. convidado já, eu aceito. Se me Eu chamar, eu quero vou. fazer um Bora Conversar com o público. Eu adoraria fazer isso. Mas aí vamos ver, né? Aí eu teria que ter um espaço, enfim. Vamos aguardar. Vamos jogar para o universo e vamos deixar Vamos, acontecer. vamos lá, estamos abertos. Sim, sim. Meu querido, um beijo no teu coração, uma boa noite, viu? Fique com Obrigado, Deus. querido. Tudo de bom pra ti. Tchau. Valeu, filho. Obrigado, minha gente. Até o nosso próximo Bora Conversar. Boa noite. Obrigado, vai. Valeu. Nada, querido. Tchau, tchau.